E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer um vídeo aqui sobre esperança segundo Fausto Nagai? Eu quero fazer um vídeo de esperança, embora eu vá falar sobre coisas horrorosas ao longo de todo o vídeo. Mas eu quero que você entenda e acredite em mim que no final eu quero trazer uma mensagem boa e positiva. Então vamos falar de um monte de desgraça. Para de rir, isso daqui não é stand-up, isso daqui é um vídeo educativo. Tá. Vamos lá. Economistas e historiadores vão querer ter um ataque epilético comigo aqui, porque eu vou tentar traçar paralelos de coisas completamente distintas e extremamente complexas. Mas, assim, se tiver uma maneira de explicar 1930, década de 90 e 2008, assim, as crises econômicas, a quebra da Bolsa de Valores em 1930, a quebra do mundo financeiro em 2008, a crise imobiliária do Japão na década de 90, se tiver uma maneira de condensar tudo isso num vídeo de 20, 30 minutos, me ensinem. Façam um vídeo desse que eu vou assistir avidamente. Porque para você entender cada um desses eventos, você precisa de uns 15 livros aí, para entender mais ou menos o que aconteceu. Então, assim, entendam onde eu quero chegar, ao invés de se apegarem ao detalhe daquilo que eu estou dizendo. Ok? Por que eu quero ter toda essa conversa com vocês? Porque parece que os políticos e os empresários e as escolas de pensamento, elas todas vivem tentando provar pra gente que se a gente fizer de um determinado jeito vai dar certo. Então o capitalismo é uma bosta, o comunismo, o socialismo é uma bosta, mas se a gente fizer desse jeito aqui, ó, tudo vai dar certo. Sempre existe uma esperança de que a gente vai chegar num ponto de perfeito equilíbrio em que não aconteçam atritos e que dificuldades não aconteçam e que crises não aconteçam. E eu acho isso uma besteira. Eu acho impossível a gente evoluir e chegar nesse ponto, porque faz parte, é inerente do ser humano viver causando turbulências e mudanças o tempo inteiro. Então é igual a busca da guild perfeita. Tem gente que fica mudando de guild toda semana. Por quê? Porque acredita que um dia ele vai encontrar uma guild que vai ser aquela malhação, que vai ser, né, aquela gangue, que vai ser aquele pessoal que vai ser o friends deles, em que não vai ter ninguém que ele não goste ali. E eu acho isso uma utopia e uma inocência muito grande. Se você quiser fazer parte de uma guild, você vai fazer muitos amigos bons, mas você vai ter que tolerar muita gente, vai ter que ser político com muita gente. E você nunca vai encontrar uma guild onde todo mundo se porte exatamente da mesma forma. Eu acho que eu estou misturando os vídeos. Que eu tenho que fazer um vídeo aqui a respeito de uns caras que vieram tirar satisfação comigo, umas coisas indevidas aí. Desculpa, me perdi. Mas entendem o ponto que essa utopia de um momento de perfeição e de plena produtividade, pleno emprego, plena felicidade, como se as coisas não acontecessem porque determinado político é filho da puta. E aí quando fazem você acreditar que a gente vai viver num mundo em que as famílias sejam perfeitas, as empresas sejam perfeitas, os governos sejam perfeitos, aí é muito fácil você odiar aquele da vez. Por quê? Porque é lógico que ele não presta. Tudo bem que a gente está um dos piores governos, que não precisava ser tão ruim do jeito que mas também um ideal, um perfeito, tira esse cara porque agora eu vou mostrar um bom, isso daí também não existe. Um plenamente bom não existe. Fim da divagação. O que eu quero dizer para vocês então é que de tempos em tempos inevitavelmente a gente vai se meter em encrenca. E quanto mais você... Não dá para salvar todo mundo nessas encrencas. Quando o bicho pega, não dá para salvar todo mundo de maneira em que ninguém se machuque. Muita gente se machuca, muita gente se é ferida. Mas quanto mais você entende esses momentos que acontecem no mundo, mais você consegue se proteger e talvez sair ileso. Ou talvez até crescer no meio dessa movimentação ou nesse momento. Vamos tentar entender a natureza de determinadas crises e vamos tentar principalmente entender como as pessoas se sentem no ápice delas. Por quê? Porque eu acho que a gente está chegando no ápice da nossa crise de Covid e eu estou vendo muita gente perder a esperança. Talvez seja até o seu caso que está escutando isso aí. E se você está perdendo a esperança, eu quero que você saiba que muita gente ao longo da história já passou por situação muito semelhante ao que você está passando e o que eu quero agora é te abraçar e dizer que talvez a gente saia bem. Claro, tem que ser o talvez porque eu não posso mentir pra você, mas talvez a gente saia bem e eu quero te dar motivos pra acreditar nisso. Então Fausto, você acredita que a humanidade vai sair melhor? Claro que não. Acabei de falar pra você que não, que a gente não tem jeito, que a gente não vai viver no paraíso lá que é pós-Armagedon. Isso talvez só para alguns escolhidos.
Veja, vamos falar da crise de 90, que é o mais fácil, que é o mais rápido e que não precisa de tanto terror para explicar e que talvez até ajude nas outras. Posso estar sendo otimista demais. Vamos pensar no tamanho do Japão. O Japão ele tem 1,5 vezes o estado de São Paulo. 1,5 vezes o estado de São Paulo, só que 70% dele é montanhoso. Então, não dá pra morar aqui. Não dá pra. Eu posso até sem querer acertar uma clareira onde tem um pessoal que mora. Mas aí você vai vendo que onde o pessoal mora, chega uma hora que acaba. E aí acaba, e aí você chega nos lugares aqui em que dá vontade de você perguntar: japonês é burro? Porque fica tanta gente aqui em Tóquio apinhado, os caras não conseguem ficar um do lado do outro. Não custava os caras construir pra cá? Não dá pra construir pra cá porque aqui é montanha. Aqui a montanha não dá para plantar, não dá para viver. Assim, construir um túnel aqui é horrível. E se você acha que subir de Santos é difícil porque você fica tonto de tanta curva que você faz, é porque você não andou aqui em Nagano. Né? E aí você fala, o japonês é burro de fazer uma estrada dessa, porque não era mais fácil fazer assim, ó. Assim, só que aqui você tem que subir de escada, ou quebrando pedra e escalando com corda. Porque é tanta montanha para você chegar aqui que você tem que fazer essas voltas todas aqui, passando por os arredores das montanhas para conseguir subir. E aí depois, quando você finalmente chega lá, você tem que pegar um caminho mais ou menos parecido para poder descer. O Japão nada mais é do que uma erupção vulcânica muito grande que virou essa coisa irregular que virou. Ele é todo feito de montanhas e com poucos locais planos. Depois da Segunda Guerra, o que aconteceu? Aconteceu uma explosão tecnológica, uma explosão de riqueza, e junto com essa explosão tecnológica de riqueza, aconteceu também uma explosão demográfica. Né? Os japoneses faziam as melhores TVs do mundo, mas não era suficiente para conter o monte de filho que eles fizeram. E aí não dava mais. Assim, hoje, até hoje, tem tanto prédio alto aqui e tem tanta galeria, tem tanta coisa no subsolo, que se todos os japoneses de Tóquio saírem ao mesmo tempo à rua, não cabem um do ladinho do outro lá, porque a densidade demográfica é mais do que cabe num quadradinho. E nesse cenário, é muito fácil as pessoas começarem a lidar com a terra, a achar que a terra vale ouro. Então, no momento em que o Japão estava mais se desenvolvendo, os donos de terra eles se deram muito bem, porque bastava que você provasse que você era dono de um pedaço de terra com alto valor econômico, que as pessoas te emprestavam dinheiro infinito para você fazer o que você quisesse nessa terra, e ainda te colocavam, te davam consultoria, te colocavam profissionais à sua disposição para te orientar no sentido de como é que você desenvolveria a sua empresa, para que ela atendesse ao país e a comunidade e a você da melhor forma possível. Então, gente como o irmão do meu avô, que tinha um monte de terra aqui, se deu muito bem. Se deu muito bem pelo simples fato de ser dono de terras. O que aconteceu? Da mesma forma que o Japão ele cresceu muito e durante muito tempo ele esteve muito adiantado em relação aos outros países. Não a explosão demográfica, mas o próprio desenvolvimento econômico. A Mitsubishi cresceu tanto, a Honda cresceu tanto, a Yamaha cresceu tanto, que não dava mais. Mesmo com o valor exorbitante que era aqui, o pessoal que produzia aqui começou a subir lá. Então você vai para esses lados aqui, ainda tem um monte de fábrica de autopeças, tem um monte de fábrica de componentes eletrônicos, que todos abastecem as regiões mais centrais. E isso não estava dando conta, então eles tiveram que expandir. Não de uma maneira burra que tentaram fazer na invasão imperialista aqui na Coreia e na China, mas de maneira civilizada começaram a construir fábricas, indústrias na China e levar a coisa para lá. De uma maneira que eles deixaram de conseguir competir consigo mesmos. Então, assim, as empresas aqui do Japão, elas começaram a ter dificuldade de se manterem sustentáveis, já que eles estavam produzindo em outros lugares do mundo, e o mundo estava chegando no ponto em que eles estavam na tecnologia. Na história, toda vez, e assim como o BDO é prova viva disso, toda vez que alguma coisa é muito quista, toda vez que alguma coisa é muito desejada, o preço dela explode. E o preço explodindo faz com que as pessoas se sintam estimuladas a resolver esse problema. Quando todo mundo decide resolver esse problema, o que acontece com o custo daquilo? Cai.
Então, se hoje o preço do milho no BDO subir exorbitantemente, vai todo mundo plantar e colher milho e vai colocar para vender. Se todo mundo fizer isso ao mesmo tempo, o que vai acontecer com o preço do milho? Cai. O preço da terra no Japão, ele cresceu exorbitantemente. Quando eles começaram a resolver o problema deles, abrindo fábrica na China, expandindo para outros lugares e começando a habitar lugares que antes eram inabitáveis, construindo prédios cada vez mais altos, chegou uma hora que a explosão demográfica começou a diminuir, as pessoas começaram a caber no país, e de repente o valor ele começou a cair vertiginosamente. E aí é como se eu morasse aqui no Sergipe, e porque um cara e porque no momento da história de Aracaju acharam que a terra valia infinito dinheiro, o cara me deu 1, 2, 3 bilhões de reais para eu abrir uma indústria aqui, só porque eu tinha um terreno muito grande. Aí eu peguei 3 bilhões e eu, gênio da economia, gênio do negócio, gênio empreendedor, que li 3 livros de coach, o que eu fiz com os 3 bilhões? Eu fiz uma dívida de 6, porque eu comecei a fazer um monte de carro defeituoso, comecei a vender, fiz um monte de dívida. Todas as máquinas que eu investi, eu perdi. Toda a produção que eu fiz, eu perdi. Tomei um monte de processo. Não estou falando que os japoneses fizeram isso, pelo amor de Deus. Estou dando um exemplo máximo do fracasso aqui. E aí, o cara que me emprestou 3 bilhões para investir só porque eu era dono de um terreno muito grande em Aracaju, de repente ele vê que eu tenho uma dívida de 6 bi com ele. E aí, a hora que o cara vem na minha casa me cobrar, eu falo, cara, eu não tenho dinheiro, fica aí com o meu terreno que eu deixei de garantia. E o cara vai no terreno e ele vale 50 mil reais. Entende? Que num momento como esse, bancos quebram, empresas quebram, agiotas quebram, e assim, houve uma quebradeira generalizada, onde de repente ninguém tinha dinheiro, todo mundo só tinha terra, todo mundo queria dar terra, né? Todo mundo queria dar a terra para pagar dívida. E muito dinheiro que foi investido em empresas, muito dinheiro que foi investido em famílias, ele não pôde ser recuperado. E isso foi um baque tremendo, porque de repente o banqueiro lá que tinha 100 bilhões, ele descobriu que desses 100 bilhões ele conseguia receber um. Mas aí, como ele também era investidor, ele estava devendo 50. Muita gente se matou nessa época, muita gente entrou em depressão nessa época, muitas empresas fecharam nessa época, e aí outros países também puderam aproveitar essa oportunidade e ocupar o mercado e a lacuna que foi deixada aqui. E agora historiadores podem me tacar pedra dizendo que eu estou contando tudo errado. Mas essa é a minha visão tosca, assim, da minha perspectiva. A mesma coisa aconteceu com a crise de 1930, quando de repente Fausto tem uma empresa de 1 milhão de reais, e aí de repente as pessoas começam a dividir a minha empresa e vender ações. E aí aquele Leonardo DiCaprio, naquele filme O Lobo de Wall Street, ele fala assim, esse Fausto é muito inteligente, ele como o cara fala de um jeito inteligente, só fala besteira, mas fala do jeito inteligente, esse cara tem futuro, esse cara vai crescer, então eu tô vendendo 1% da empresa dele de 1 milhão aqui, quanto que é 1% de 1 milhão? 10 mil. 10 mil, eu tô te vendendo por 12. Por quê? Porque eu tenho certeza que o ano que vem vai valer 15. Aí o cara comprava por 12. E no ano seguinte ele conseguia vender por 15. Ele conseguia vender por 18. Mas só no chaveco, na lábia. E aí de repente o meu papel, que era para valer 10 mil reais, já estava valendo 120 mil reais. E todo mundo que comprou o meu papel estava satisfeito. Por quê? Porque viu o papel valorizar. Todo mundo que comprou um pedaço da minha empresa ganhou dinheiro, porque um comprou por 12 e vendeu por 18, o outro comprou por 18 e vendeu por 24, o outro comprou por 24 e vendeu por 32. Todo mundo que investiu na minha empresa saiu cheio da grana. Só que no final, aquele papel que originalmente valia 10 mil já estava valendo 300 mil e a minha empresa estava do mesmo tamanho. Pior, minha empresa estava valendo menos porque eu estava administrando mal, estava bebendo, estava jogando, ficava jogando BDO o dia inteiro, saiu um monte de peça estragada. As peças estragadas começaram a fazer com que carros batessem, acidentes foram gerados, indenizações tiveram que ser pagas, e aí quando vieram me cobrar, eu falei, cara, você é dono de 1% da minha empresa, leva aqui esse torno mecânico para sua casa, e aí quando você ia ver, você tinha gastado 500 milhões de reais num torno mecânico. Essa foi a crise de 2008, que foi parecida com a crise de 1930 também. E aí chega, eu prometo que eu vou parar de cometer sacrilégios com a história, e agora eu quero te transformar num personagem nesse momento da história. Eu dei toda essa volta,
Eu dei toda essa volta só para chegar na vida do peão, na vida do cara do RH, na vida do cara do restaurante que ficava em frente ao galpão de produção de peças de carro. Eu quero te colocar na pele dessa pessoa que estava vivendo nesse momento na história. A Lana se colocou no papel da pessoa. Tá sofrendo com a vida da pessoa. Exatamente, é essa dor aí que você tem que imaginar. Desculpa, gente. O que eu quero que você pense é o seguinte, tanto na crise, na crise de 30, na crise de 2008, na própria crise imobiliária, o que aconteceu? De repente o dinheiro sumiu da praça, ninguém tinha dinheiro mais. E as pessoas, quando ficam sem dinheiro, quando elas começam a perder o emprego, o que elas fazem? Elas deixam de consumir. E quando elas deixam de consumir, você tem mais ainda retração da produção, porque por que é que você vai ficar fazendo carro, máquina, por que é que você vai ficar fazendo mais produtos se as pessoas não estão consumindo? Se as pessoas não estão consumindo. Agora imagina, eu em 2008, eu vivi na pele isso daqui, porque eu estava no Japão, então, de repente os Estados Unidos implodiu, tudo que fazia com que eles se movessem simplesmente ruiu e demorou muito tempo para eles se recuperarem. O Japão nessa época vendia muito para fora e de repente não vendia mais. Então, imagina uma produção coloca aí 10 mil carros mensais caindo para 100. Você tem uma retração de 90%? Sim. Não. 99%. Imagina uma retração de 90% na produção repentinamente acontecendo. Uma retração de 90%. Significa que num lote de 1.000 profissionais, imagina que você conhece 1.000 pessoas, num lote de 1.000 profissionais onde todos eles fazem a mesma coisa, pintura de carro, por exemplo, ou solda de peça de carro, ou torno. Pense, né, em 1.000 pessoas que têm o mesmo trabalho e imagina uma retração de 90% da produção. Significa que 900 desses daqui eles vão para a rua e vão sobrar só 100. Imagina a dor, imagina o pesadelo que é você ter esposa, filho, você ter pais, você ter pessoas para sustentar, em que você tem que caber aí no meio desses 10% que vão sobreviver nesse mercado. Até as pessoas que sobreviviam não dormiam tranquilas, porque em 2008, numa retração de 1.000 para 100, de 1.000 para 100, essas 100 pessoas falavam, cara, não tem trabalho pra gente. E a gente está produzindo coisas que não estão sendo vendidas, a gente está fazendo carro que está parado. Por quê? Porque as pessoas não estão comprando. Então imagina qual é a sensação de você estar nos 10% seletos de pessoas que sobreviveram ao baque, que não foram mandadas embora, mas que não sabem até quando trabalhar porque não está tendo demanda para o trabalho delas. Agora, imagina os outros 90% que já estão em casa. E o problema de você procurar emprego quando você tem uma retração na economia de 90%, e isso daqui é o pior dos casos, o Brasil não está nem perto disso. O mundo não está perto disso. Esses 90% aí eu estou chutando pesado num movimento brutal. Mas o ponto que eu quero dizer é... quando você perde emprego no momento desse, você sabe que você não vai conseguir em lugar nenhum. Não se você simplesmente se encaixar num job description, assim, né? Num emprego tradicional. E aí o que abre? Abre mais espaço para picaretagem, porque aí vai vir uns desgraçados querer capitalizar em cima da sua desgraça e falar, você recebeu a sua rescisão, vou te vender um produto aqui de Hotmart, um livro de coach, um negócio que vai te ensinar o segredo para você continuar no mercado e ficar rico. Sim, tem que pegar essas pessoas e tacar fogo nas pessoas que se aproveitam do desespero de pessoas que estão passando por essa situação aqui que eu estou desenhando para vocês. O ponto que eu falei que eu ia falar sobre um monte de desgraça, o ponto que eu falei que eu ia falar sobre um monte de desgraça, mas que ia acabar em esperança, depois da quebra de 1930, falando em quebra, a Lana sofre.
E a gente teve o que a gente chama de demanda reprimida. O que é demanda reprimida? As pessoas pararam de comprar carros, os carros começaram a ficar velhos. As pessoas pararam de comprar roupas, as roupas começaram a ficar velhas. As pessoas pararam de reformar as casas, de pintar as casas. E as casas elas começaram a ficar velhas e as pinturas começaram a ficar desgastadas. Então, depois de todas essas crises que aconteceram, crises que começaram na economia e que atingiram a vida das pessoas, depois de todas essas crises você teve uma demanda suprimida que reagiu, que em seguida reagiu. Então, a de 2008 ela demorou muito, mas demorou menos do que a de 1930. A década de 90 foi cruel para o Japão, mas nos anos 2000 eles conseguiram engrenar e eles voltaram a florescer de forma limitada, mas eles tiveram uma boa recuperação, dado o pessimismo que aconteceu ali nos primeiros momentos de quebra. Agora, a gente está tendo uma crise que está afetando o mundo todo, e ela não aconteceu porque as pessoas fizeram besteira no mercado de ações. Ela não aconteceu porque as pessoas saíram emprestando dinheiro à torta e à direito no mercado imobiliário. Essa crise nasceu porque as pessoas precisaram ficar em casa. Então, a gente em casa, as pessoas deixaram de consumir uma série de coisas que elas consumiam antigamente. Então, as pessoas não podem ir para academia mais. Não faz sentido ficar trocando de terno, trocando de vestido, comprando maquiagem, comprando lentes de contato. Não que as pessoas não usem lentes de contato fazendo home office, mas a quantidade, a necessidade disso cai muito. O consumo das pessoas que estão inseguras cai demais, o que não significa que assim será para sempre. Perceba que as pessoas que estavam no meio dos 90% de soldadores que foram mandados embora em 2008, de pintores que foram mandados embora em 2008, de motoristas de caminhão que foram mandados em 2008, eles não perderam a habilidade e a capacidade que eles tinham de exercer suas funções. E eles passaram um perrengue muito grande e muitos deles tiveram que se colocar em atividades alternativas. Então você teve muito trabalhador que era especialista em coisas muito difíceis e muito bem remuneradas, aceitando trabalhos que pagavam absurdamente menos, simplesmente para sobreviver aquele ano. Então, gente extremamente qualificada que foi cortar legumes, que foi fazer, que se adequou da maneira que pôde para conseguir continuar gerando valor para a sociedade e sobreviver aquele ano. Então pensa, imagina que você fosse o top, estivesse no top 100 pintores de veículos, porque antigamente não eram robôs que faziam isso. Você precisava de pessoas de exímio talento para fazer pinturas de peças difíceis ali que os robôs não conseguiam. Imagina que você tivesse ranqueado ali entre os 100 melhores pintores do país, só que por algum motivo, porque você brigou com alguém, porque você era chato pra caramba na sua empresa, porque você bebia e chegava bêbado no trabalho, por engano e de forma injusta você foi colocado nesses 90%. Mesmo sendo top 100 pintor no Japão de veículos, você teve que aceitar um trabalho aí de qualquer outra coisa, de carteiro, de Uber, de qualquer outra atividade que te remunerava muito menos e no qual você não poderia demonstrar todo o seu potencial. E todo o valor da sua mão de obra especializada. Passado esse inferno que foi o ano de 2009, 2010, lentamente a indústria ela voltou a florescer, a economia voltou a florescer. Por quê? Porque as pessoas elas começaram a acertar suas vidas e chegou uma hora que aquele carro que ela tinha, que já estava com 10, 15 anos, não dava mais, ela teve que trocar. Nem que ela tivesse que financiar o carro, ela teve que trocar. E muita gente começou a ter que fazer exatamente a mesma coisa. E aí começou a surgir vaga na indústria automobilística para aquele pintor que tinha perdido emprego e que naquele momento da baixa, ele pensou que tudo na vida dele tinha acabado. Quantas pessoas na década de 30 acharam que tudo tinha acabado para elas? Quantas pessoas que foram afetadas pelo estouro da bolha imobiliária japonesa acharam que tudo tinha acabado para eles? E de fato acabou, porque muitos se mataram, muitos se destruíram, muitos não ao ponto de cometer suicídio, mas beberam até que a cirrose os levasse.
E tem muitas histórias tristes que a gente pode ler, que a gente pode pesquisar, pode desenterrar e aprender com elas, mas também temos muitas histórias de pessoas que, dadas as circunstâncias, conseguiram se adaptar, conseguiram passar por essa tempestade e que depois voltaram mais fortes. Além de ser top 100 pintores no Japão, ainda tinham descoberto uma nova atividade que eles também poderiam fazer, que eles também poderiam desempenhar. Estão entendendo em que ponto que eu estou querendo chegar com a minha esperança? Essa crise de 2020, ela veio para chacoalhar tudo e para mexer com coisas que a gente tinha como... Em inglês existe essa expressão for granted, que é uma coisa dada, que é uma coisa garantida. Quando a gente cresceu, quando a gente era moleque e estava crescendo, quando é que a gente imaginaria que um dia a gente não ia poder andar num shopping? Nunca imaginamos. Mas quem passou pela gripe espanhola, também não imaginava que um dia não poderia abraçar mais ninguém. E durante os anos de pandemia, durante os anos de gripe espanhola, as pessoas não puderam chegar uma perto da outra. Elas não puderam dar as mãos, elas não puderam se abraçar, elas não puderam se beijar de forma livre. Mas depois que passou a pandemia, vê se 2 anos atrás a gente tinha algum problema de todo mundo se agarrar no carnaval. Eu tô olhando uma cara de suspeito aqui. Veja que... Eu não gosto dessas coisas. Gosta? Não. Tô enganada, gente. Veja, o fato da gente ter uma pandemia 100 anos atrás não transformou a sociedade de forma permanente, de forma que a gente nunca mais se aproximasse. E 10 anos depois disso, as pessoas já nem lembravam mais quais eram os cuidados que elas tinham que tomar. Então, isso que está acontecendo aqui está destruindo a vida de muita gente, está complicando a vida de muita gente. Mas existe uma esperança, a gente vai passar por isso. Venha a vacina ou não, venha a solução para isso ou não, esse pico pandêmico ele tende a passar e lentamente a gente vai voltar ao normal. Então, se você está agora no momento mais desesperançoso, parecido com o que eu vivi ali em 2008, gente, hoje eu paro para olhar para a minha vida e eu percebo que o ano de 2008 ele me preparou muito para essa pandemia e que se eu não tivesse sofrido tudo que eu sofri neste fatídico ano no Japão, talvez eu não tivesse força para passar bem por essa. Eu percebo que o que me mantém no mercado é não só o serviço que eu tenho para oferecer, mas a forma como eu consigo lidar com as coisas que têm acontecido. E eu não conseguiria lidar com as coisas que têm acontecido da maneira que eu tenho lidado se eu não tivesse vivido esse ano aqui. Ou seja, experiência em momentos de crise, elas podem te upar e te tornar mais forte. Não estou querendo jogar confete em mim, não. O que eu estou querendo dizer é que vocês vão, pro resto de suas vidas, ter tido a experiência de sobreviver a uma pandemia. E com ela ter aprendido lições que outras pessoas que não passarão por isso não terão como usufruir. Então, a Lana hoje é um bebê e daqui 20 anos ela vai olhar para a vida dela e ela não vai lembrar o quão difícil foram os anos de 2020, 2021, 2022. Até 2022 eu prevejo uma situação muito difícil para a gente. Desesperador agora, talvez menos ao longo do tempo, mas a gente tende a entrar na linha. Novas necessidades serão criadas e novas necessidades serão supridas e a gente vai descobrir como se encaixar nessa nova sociedade que a gente vai construir e a gente vai passar bem por isso. Pense, o que eu não quero é ver o que eu tenho percebido acontecer. Numa redução grande de quadro de funcionários, eu tenho visto pessoas tomarem para si a responsabilidade do mundo estar do jeito que está. Perceba, tem muita gente que está achando que vai perder o emprego muito em breve, porque a empresa vai diminuir, porque a empresa está deixando de receber investimento estrangeiro, porque a empresa está cada vez mais com dificuldade de escoar sua produção, então a demissão vai acontecer. E esse profissional ele não dorme à noite, por quê? Porque ele acha que ele é culpado, que ele não é bom o suficiente para enxergar uma saída para tudo isso, só que no momento está todo mundo procurando essa saída, está todo mundo procurando uma maneira de sobreviver.
E eventualmente a gente vai descobrir como fazer isso, e uma eventual demissão num momento como esse não significa que a sua profissão, o seu trabalho, aquilo que você tem para oferecer para o mercado não tenha nenhum valor. O fato do mercado não estar demandando a sua especialidade nesse momento não significa que você não tenha valor como profissional e mais ainda como ser humano. Então não seja injusto com você. Da mesma forma como você entende que amigos seus, pessoas próximas de você, estejam perdendo emprego não por serem incompetentes, não por não terem upado o suficiente, não por não terem se especializado o suficiente, mas porque o cenário nacional e mundial ele não está favorável. Da mesma forma como você não acha que uma pessoa que é mandada embora hoje é incompetente, também não se sinta. Eu sei que é fácil falar. Eu sei que eu digo coisas que talvez eu não conseguisse fazer caso eu estivesse no mercado de trabalho e me vendo com risco de perder o emprego. Quando é na nossa pele, é muito mais difícil enxergar. E é por isso que a gente deve fazer uma força para conseguir se enxergar de fora e ver que a gente está passando por coisas que não são culpa nossa e passando por turbulências que não indicam incompetência da nossa parte. 2020 é um ano a ser sobrevivido. 2020 é um ano a ser sobrevivido. 2021 também será. Mesmo que apareça uma vacina, a estruturação do novo mundo, de recuperação que a gente precisa construir pra gente, vai dar muito trabalho e vai tomar muito tempo. Nessa hora, a última coisa que você pode fazer é estar chorando em posição fetal no quarto, achando que você é culpado pela falta de oportunidades que você tem na vida. Porque se você se coloca nessa posição, você fecha os olhos a oportunidades eventuais que podem vir a aparecer. Então, não pense que você não tem valor só porque você estudou décadas da sua vida, porque você fez faculdade, porque você fez MBA, porque você se especializou, porque você tem 5, 10, 15 anos de experiência numa especialidade que remunera muito bem. Não se sinta perdedor e imprestável caso você tenha que sobreviver 2020 fazendo bolo. Fazendo pão caseiro para vender. Entende? Não importa o que você faça, vai ser uma maneira de sobreviver e de passar por esse ano, e aquilo que você faz na nossa carreira, quando a gente entra na vida corporativa, a gente entra só para crescer. Você não pode fazer downgrade. Entrou na vida corporativa, você não pode dar passo para trás, você não pode perder cargo, senão você não sobe nunca mais. Claro que pode subir, mas é muito mais difícil e a sua carreira fica ali manchada. As manchas do ano de 2020 elas não deverão ser levadas em consideração. Porque até hoje, no Japão, quando alguém vai procurar emprego e aí tem que mostrar aquele histórico de emprego, fala, onde você trabalhou? E trabalhou por quanto tempo? E quando que você saiu? A pessoa que fala, olha, eu perdi o emprego em 2008 naquela crise que teve, ela não é descartada como uma pessoa ruim, como um trabalhador incapaz. Porque se o cara que perdeu o emprego em 2008 é incapaz, então você coloca aí uns 30%, 40% dos trabalhadores de fábricas que trabalhavam lá naquela época. Talvez esteja exagerando muito, mas muita gente foi colocada para trabalhar muito menos ou para fazer atividades muito inferiores às que fazia. E isso nunca indicou a incompetência das pessoas. Saiba separar as coisas. Também não vai passar pano se você estiver fazendo um trabalho muito ruim e sendo desqualificado por isso. Mas se você está fazendo a sua parte e ainda assim perdendo oportunidades, não fique muito tempo da sua vida lamentando a sua incapacidade. Tente olhar as coisas de maneira mais objetiva, mais positiva, porque a sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Esteja preparado. As oportunidades, pequenas ou grandes, vão continuar surgindo. Esteja preparado para quando sua surgir, para que você possa ocupar o seu lugar.